Olá, meu nome é Daiane e essa é mais uma aula do mini curso básico de R organizado pelo PET-CC. Nessa aula, a gente vai falar sobre bibliotecas e funções comuns. Temos três tópicos: funções do R, instalação e uso de bibliotecas e a exploração de alguns datasets comuns. Começando pelas funções básicas do R, a gente vai trazer algumas funções estatísticas e de manipulação de dados que fazem parte do pacote base do R. A gente vai entender melhor o que significa o pacote base em seguida, quando for falar de bibliotecas, mas aqui a gente vai trazer só algumas funções que podem ser utilizadas em diversos cenários e são bem comuns. Aqui a gente tem 4 funções simples, funções estatísticas, que vão trazer o valor mínimo, o máximo, a média aritmética e a mediana de um conjunto de dados. Esse conjunto pode ser do tipo vetor, matriz ou data frame, que são estruturas que a gente viu nas aulas anteriores. Então, vamos ver esses exemplos dentro do RStudio, que é mais interessante. Aqui, a gente tem um vetor V, que vai ser definido com 5 valores pela função de concatenação. Então, rodando isso, a gente pode obter os dados com as funções que a gente viu. O mínimo de V, por exemplo, aqui já printa no console 10. Só que esse valor 10 não está sendo guardado em nenhuma variável. Se a gente quiser fazer isso, a gente precisa utilizar o operador de atribuição. Então, aqui, por exemplo, para a função de média, a gente pode chamar a função passando o objeto que a gente quer obter a média e atribuir esse valor de retorno, que essa função vai retornar, para uma variável com nome significativo, que eu chamei de média. Rodando essa linha, usando Ctrl Enter ou o botão de Run aqui em cima, aí a gente já atribui esse valor, dá para ver ele aqui junto com as outras variáveis. Para printar isso, é só selecionar a variável e rodar da forma que a gente preferir, ou usar a função print. Para matrizes, a operação é igual. A gente vai criar a matriz, aqui no caso eu criei uma matriz M usando a função matrix, definir que ela vai ter os valores de 1 a 6 de forma sequencial, que ela tem 2 linhas e 3 colunas, lembrando que essa dimensão aqui tem que bater com o número de valores que está definido aqui no intervalo. Isso daqui também poderia ser substituído por essa função aqui de criação. É claro que no caso daí teria que ter 6 valores, mas de uma forma semelhante a gente poderia atribuir também esses valores à matriz. Então, vamos criar essa matriz. Aqui eu vou printar para vocês verem. Então, ela tem de 1 a 6 e os dados eles foram preenchidos seguindo a ordem das colunas. Por quê? Porque a função matrix tem um parâmetro chamado byRow, que é definido por default, por padrão, como falso. Então, o preenchimento vai ser por colunas, porque o preenchimento por linhas é falso. Mas se a gente quiser que seja preenchido por linhas, é só a gente definir esse valor como true. Atribuindo novamente um novo valor para M e printando esse valor na tela, a gente vê que agora ela foi preenchida por linhas. Isso é só uma pequena observação. E, da mesma forma, a gente pode obter as estatísticas como a gente fez com o vetor. Então, o máximo de M, a mediana de M. Só que esses dois exemplos, eles utilizaram estruturas que continham todos os valores numéricos preenchidos. Mas pode acontecer de a gente ter um conjunto que tenha valores não numéricos, valores não aplicáveis, que são os NAs. Os NAs, eles não são números, eles não podem ser comparados. Então, se a gente criar um novo valor, dar um novo valor para o vetor V, aqui, que um deles seja um NA, e chamar uma função estatística como max, o resultado não vai ser 75, vai ser NA, porque a função ela não consegue dizer que o NA é comparável, ela não consegue comparar o NA a alguma coisa. Então, não dá para dizer qual que é o valor máximo desse vetor. Para isso, para que esse NA não faça parte da consideração da função, a gente precisa passar um argumento para ela, que é na.rm, tem que ser em minúsculo, na.rm tem que ser igual a true. Por padrão, ele é igual a false.
Então, quando a gente faz novamente esse max, agora vai ter o valor 75, porque esse NA está sendo ignorado da consideração da comparação com os números que existem em V. Voltando aqui para os slides para ver as outras funções. Aqui a gente tem funções gerais, como length, que vai trazer o tamanho de um vetor ou vector, append, que vai adicionar um elemento ao final de um vetor, sum, que vai somar todos os valores de um vetor e retornar para a gente, a função summary, que traz um resumo estatístico de um objeto, e funções de arredondamento, que vão utilizar as regras padrão de arredondamento, que são round, floor e ceiling. Vamos ver aqui no RStudio. Então, aqui, o último valor que a gente deu para ver era esse aqui, com 6 elementos. Então, quando a gente faz length v, a gente vai ter 6. E usando a função append, vejam a diferença. Se eu chamar append passando v e o valor que eu quero adicionar a v, aqui ele vai mostrar para a gente como v ficaria se 2 fosse adicionado a ele. Só que se eu printar v aqui, vocês vão ver que o 2 não está fazendo parte de v. Então, se eu quero adicionar realmente esse valor a v, eu preciso, mais uma vez, utilizar o operador de atribuição. Vamos trocar esse NA aqui por um 2. Então, agora, rodando essa linha e printando o v, a gente vai ter que v agora tem o 2 no final dele. A função sum, aqui, vamos rodar para vocês verem. Ela vai retornar NA. Por quê? Porque v tem um NA. Então, aqui a gente vai ter também que usar o NA.rm igual a true para que esse NA seja ignorado do cálculo. Então, agora a gente tem o valor da soma dos números de V. Utilizando a função summary, que é o resumo estatístico, vocês podem ver que a função summary, ela traz os valores e eu não precisei passar para ela, que ela ignorasse os valores NA, porque ela já ignora por padrão. Inclusive, ela conta quantos NAs existem. Se V não tivesse nenhum NA, aqui já nem apareceria esse parâmetro aqui, só os valores estatísticos. E as funções de arredondamento, aqui a gente tem como exemplo o x, que tem o valor 4,637, e as funções de arredondamento. A função round. Se eu usar a função round passando só x, essa função ela vai arredondar para cima, porque ela usou a regra de arredondamento e o primeiro número após a vírgula 6, e ela está ignorando todos os números à direita da vírgula. Ela está simplesmente pegando a parte inteira. Só que eu posso informar a função quantos números, quantas casas decimais eu quero. Então, se eu usar round passando x e passando outro argumento como 2, por exemplo, eu estou dando para essa função que eu quero que ela retorne o valor de x arredondado com 2 casas após a vírgula. Rodando isso, eu tenho 4,64, porque o terceiro dígito aqui é 7, então ela tem que arredondar o 3 para cima. A função floor, ela vai arredondar para o próximo inteiro, ela vai arredondar para o próximo inteiro menor do que 4, e o ceiling vai arredondar para o próximo inteiro maior que 4, nesse caso.